Existe uma pergunta que molda como eu enxergo os negócios, molda como eu me porto como empresário, que talvez tenha sido um dos maiores motivos para eu ter resultados tão rápidos, que é... Eu sempre me perguntei, como eu faço para aumentar as probabilidades de dar certo? Então eu reparo que as pessoas que têm muito sucesso, elas não esperam as oportunidades, elas criam as oportunidades. Então nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso. Eu quero falar por que eu acredito que pessoas são os ativos mais importantes que você vai ter na sua vida, até mais importante que conhecimento e informação. Por que eu não acho que o melhor caminho é você, aquela narrativa de se esconda dentro do seu escritório e trabalhe em silêncio até o resultado vir? Eu não gosto disso, eu nunca pratiquei isso, e eu acho que isso, se eu fizesse isso, eu não teria o resultado que eu tenho hoje. E por que eu acho que a melhor maneira de você crescer é você aprender a servir ao próximo? A gente vai falar sobre isso aqui hoje. Antes de qualquer coisa, se inscreve aqui embaixo no canal. Tô trazendo esse tipo de conteúdo aqui mais no YouTube para eu poder me aprofundar mais nessas ideias que eu tenho, que às vezes quero compartilhar. E a maioria dos vídeos aqui do YouTube vão ser sobre modelos mentais, porque para mim isso é o que mais importa. É isso que eu até hoje tento modelar das pessoas que me inspiram e que eu quero poder passar para as pessoas que talvez se inspirem na minha jornada e que talvez queiram ter esses resultados, né? Então se inscreve aí, deixa seu like e bora pro conteúdo de hoje. Existe uma frase que eu considero muito que é sempre jogue a favor das odds. O que é odds? As probabilidades. Sempre jogue a favor das probabilidades. Todo jogo que você quiser entrar, por exemplo, você vai apostar num time de futebol. Você concorda comigo que se você estiver apostando no azarado, você tem mais chance, o retorno é maior, só que a sua chance de ganhar é bem menor? Quando você vai falar sobre a sua vida pessoal, né, quando não é uma aposta no jogo de futebol, eu sempre acredito que você tem que fazer o máximo de esforço e conduzir a sua vida e se desenvolver para você aumentar suas probabilidades de dar certo. Suas atitudes e seus pensamentos têm que estar moldados para você estar buscando aumentar, para você buscar aumentar as probabilidades de dar certo. E quando você faz isso, o que eu estou querendo dizer? É você não depender da sorte. Tem uma frase no exército que a gente costuma falar que era a sorte acompanha os audazes. O que isso quer dizer? Existe a sorte. É claro que existe o fator sorte. Mas quem é audaz, quem é ousado, quem busca essa aumento de probabilidade, quem se expõe à sorte tem mais chance de conquistá-la. Eu penso exatamente assim. Vou dar um exemplo prático de como eu faço isso, né? Quando eu era mais novo, eu pensava tipo assim, quantos por cento dos milionários do mundo falam inglês, por exemplo? Provavelmente muitos, assim, sabe? Então, se eu falar inglês, ou melhor, vamos fazer uma pergunta contrária, né? Quantos por cento do Brasil falam inglês fluente? Pouquíssimas pessoas. Então, eu sempre tento estar entre o 1%. Poucas pessoas falam inglês. Então, se eu falar inglês, eu já sou melhor do que, entre aspas, melhor, né? Do que a maioria da população. Isso já me coloca numa probabilidade a favor. Quantas pessoas fazem um Ironman da vida? É 0,05% da população. Se eu fizer o Ironman, eu estou me colocando de novo numa condição de alguém foda, entendeu? Então eu olho para as pessoas que me inspiram e vejo o que elas fazem em comum, o que elas fazem que é escasso, o que elas fazem de diferente do resto das 99% das pessoas. E talvez eu queira fazer um pedacinho disso. É falar uma língua? Pô, eu admiro quem fala 4 línguas, quem é poliglota. Então eu quero morrer poliglota. Um dos meus objetivos é falar mais 2 línguas e poder falar 4 línguas, ser fluente em 4 línguas e ser um poliglota. Isso vai me colocar, na minha cabeça, numa chance maior de ter mais resultado. Então, é sempre ser intencional no seu desenvolvimento pessoal e buscar aquilo que vai te colocar a favor das odds, a favor das probabilidades de você crescer. Não precisa ser para ganhar dinheiro, mas de você se tornar uma pessoa mais foda. E de acordo você vai se tornando uma pessoa mais foda, os seus resultados vão aumentando, seja resultado financeiro, seja o resultado que for. E uma das coisas mais interessantes disso é que quando você começa a se tornar uma pessoa mais foda, quando você começa a empilhar resultado, você faz um Ironman, você é maratonista, ou seja, na parte de saúde você é muito bom, você faz uma luta, você é disciplinado, você acorda cedo, você fala mais de uma língua, né? Não sei se eu já falei.
Então, quando você começa a empilhar resultados, você começa a se tornar uma pessoa mais foda. E quando você se torna uma pessoa mais foda, você consegue se conectar com pessoas mais fodas. E aí que vem a grande sacada. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que é o seguinte: o teu próximo nível pode estar no próximo aperto de mão que você vai dar. Para mim, essa é uma verdade universal. Eu acredito que a gente, né? Eu não acho que a maneira mais fácil de você crescer na vida é você subir sozinho, degrau por degrau, e fazer a construção da sua escada. Eu acredito que a maneira certa de você crescer na vida, não certa, mas a mais rápida, é quando alguém te puxa. Alguém do nível de cima te puxa. Todos os grandes saltos que eu dei foi porque eu conheci alguém que estava num nível acima de mim e ele me puxou. Ah, mas por que ele te puxou? Porque eu era um cara interessante. Porque eu era um cara que, apesar de eu não estar no nível dele em algum aspecto, nesse caso financeiro, eu estava em outros níveis superiores em outros aspectos. As maiores conexões que eu fiz, muita gente me pergunta, né? Como que você se conecta com os caras que estão níveis e níveis acima, financeiramente falando, empreendedorismo, etc. Porque eu tenho outros atributos que muitas vezes esse cara não tem. Geralmente essa pessoa me admira em outras coisas. Me admira pela minha disciplina, me admira por como eu sou no esporte, me admira pela minha carreira militar, me admira pela minha postura e não pelo meu dinheiro. Entendeu? E eu admiro ele, por exemplo, no resultado financeiro. Eu admiro ele nas empresas dele. E um ajuda o outro. Então ele me puxa de um lado, eu puxo ele do outro. E para mim, essa é a maneira mais fácil, mais rápida de você crescer. Não é de você subir. Não é você construir a sua escada. É alguém do nível de cima te puxar. Só que para alguém do nível de cima te puxar, você precisa ser interessante. Para você ser interessante, você precisa focar em como você se desenvolve e te coloca nessa probabilidade. Então, por exemplo, às vezes você não manja de várias coisas, mas você focou sua vida inteira em falar várias línguas. E aí você fala 10 línguas. E pelo fato de você falar 10 línguas, pode vir um empresário e falar assim: caralho, mano, eu acho o Kobata lá muito foda, o moleque fala 10 línguas. E aí vocês começam uma amizade, e essa amizade vira uma intimidade, essa intimidade vira negócio, esse negócio vira uma empresa que cresce. São assim que as coisas acontecem. Mas para isso você tem que estar exposto a isso. Você tem que estar a favor da sorte para ela acontecer. E isso é tão interessante porque você de fato tem que entender que o maior ativo do mundo são pessoas. Sejam pessoas que trabalham para você, com você, sejam pessoas que trabalham com você como sócio, sejam pessoas que estão acima de você e você vai trabalhar para elas ou coisa do tipo. Pessoas são os maiores ativos que existem. O acesso é a coisa mais importante que existe. Sabe por quê? Vou te dar um exemplo. Às vezes, vamos supor que você vai abrir uma startup, você desenvolve um produto. Às vezes você vai ficar meses desenvolvendo e seu produto é muito foda. Se você não conseguir falar com o tomador de decisão lá da empresa para vender o produto, não serve de nada. Só que às vezes pode chegar um cara que ele não entende nada do mercado, não entende nada do que você entende do seu produto, do seu nicho, da sua área, mas ele conhece o cara. E o cara vira para ele e fala assim: mano, eu tô com uma dor aqui, podia existir um produto desse aqui. Opa, eu crio então pra você. Então eu crio pra você. Entendeu? Então, às vezes, o cara que tem o acesso, ele vai chegar muito mais rápido do que você que tem o conhecimento. Mesmo que você domine o mercado, tenha o melhor produto do mundo, você não consegue introduzir a sua ideia. Fazer a sua ideia virar um plano prático e executar. E, às vezes, o cara que só tem o acesso, ele faz o processo inverso. Ele tem o acesso, ele tem acesso à dor e ele desenvolve, mesmo não entendendo nada do mercado. Isso já aconteceu em uma startup que eu sou investidor. Não um caso que ele não entendia o mercado, ele entendia, mas o principal fator foi se conectar com alguém que permitia a empresa crescer. E trazendo isso, né, de que pessoas são os ativos mais importantes, então eu tenho que ficar bajulando o cara grande. Então eu tenho... Não, cara. Vocês têm que entender e ser intencional nas suas atitudes de conhecer pessoas e, acima de tudo, ser uma pessoa interessante, que é o que todo mundo fala. É ser interessante antes de ser interesseiro. Então, eu vou dar um exemplo para você. Quando eu saí do exército, eu estava mergulhando de cabeça no digital. Porque, para mim, é isso que você tem que fazer quando você quer ficar bom em alguma coisa. Você tem que mergulhar. Não basta, vou fazer 2 vezes por semana, vou fazer de algum jeitinho aqui. Não, é mergulho, é imersão. Que é a mesma coisa que eu tô fazendo do Ironman. Fechei o ano, eu falo com um monte de atleta hoje, eu convivo com atleta, não sei o que lá, para eu absorver a experiência desses caras. Então eu fiz isso no digital. Só que quando eu ia comprar um curso, né, para aprender alguma coisa, eu tava um pouco me ferrando pro método. Eu tava um pouco me ferrando o que era o curso. Ou a mentoria. Eu queria aqueles que tivessem uma comunidade, porque eu sempre soube que o maior ativo estavam nas pessoas. Não é no método, não é na informação, são nas pessoas. Então, eu perguntava pro cara: tem comunidade? Não tem. Então não quero, não me interessa. O que você vai me ensinar aí de copy, de gestão de tráfego, de marketing, eu aprendo em qualquer lugar.
Eu quero acesso às pessoas. E todos foram assim. E aí nessa época, o que eu fazia? Eu tentava gerar o máximo de valor possível. Então eu ficava no grupo, tudo que eu descobria, que eu tentava e que dava certo, automaticamente eu já ia lá e compartilhava com a galera. Ideias, ideia de produto, ideia de oferta, ideia de copy, eu compartilhava tudo. Eu comecei a fazer coworkings online, onde eu chamava a galera para trabalhar junto, porque todo mundo ficava trabalhando sozinho dentro de suas casas, e eu falei assim, e se eu criar um Google Meet aqui, botava um Pomodoro, 45 minutos na tela, 45 minutos todo mundo com o microfone desligado trabalhando. E depois, meia hora de resenha. E a gente fazia isso durante 15 horas, 16 horas seguidas, todos os dias. Começou a colar mais gente, começou a ficar próximo, começou a rolar negócios. E foi assim que eu comecei a me instaurar no mercado digital. Mas eu sempre quis gerar valor genuinamente, servir as pessoas e automaticamente as pessoas depois que me quiseram por perto. E foi assim que comecei meus primeiros negócios. Então, eu lembro que teve uma mentoria de um player do digital aí que eu paguei 15 mil reais na mentoria. E aí ele me chamou e falou assim, e aí, vamos marcar sua call de mentoria? Eu falei, não precisa, irmão, eu só queria o grupo. Eu falei exatamente isso pra ele, eu nunca fiz uma call com o cara. Eu falei, eu só queria o grupo, tamo junto. E desse grupo, olha só que curioso, isso foi em 2023, outubro de 2023. Nesse grupo, desse cara, foi que eu conheci o fundador da startup que hoje eu sou investidor. Olha que loucura, velho. Entendeu? Você não sabe o que pode desencadear do aperto de mão que você vai dar, da call que você vai fazer com fulano, com ciclano, com beltrano, velho. Pessoas são os maiores ativos do mundo. Eu escuto, eu dou valor para cada pessoa que quer conversar comigo. Eu acabei de sair de uma reunião de um cara que queria me apresentar o projeto dele, de um mercado que eu não entendo nada, mas eu queria conhecer, eu queria ouvir. Tem 3 amigos meus vindo aqui, militares, que eles estão com um projeto, com uma ideia e eu quero ouvir eles. E pode ser que eu não entre, e pode ser que entre. Mas eu estou sempre ouvindo, eu estou sempre atento às pessoas. E às vezes eu nem vou entrar, mas eu quero ajudar de alguma forma. Que seja fazendo um contato para ele ou coisa do tipo. Então, deixa isso na sua cabeça. Se torne interessante, seja mais interessante do que interesseiro. Busque servir as pessoas e ajudar genuinamente. Trabalhe a favor das probabilidades. Procura quais são as habilidades que você acha que se você desenvolver você vai fazer parte do 1%. Sempre com isso na cabeça. Trabalhe a favor das probabilidades. Se eu fizer isso, eu estou fazendo parte do 1%. E faça. E esse negócio que eu te falei de você servir, né? De você conhecer pessoas. Para você conhecer pessoas, você precisa se expor. Então eu sou contra aquele negócio do tipo assim... Se esconde no seu quarto, não fale com ninguém e construa e só volte quando você tiver um império. Cara, ainda mais hoje, onde a maior vantagem que a gente tem no mundo atual é a facilidade de comunicação. Você vai se isolar? É zero sentido pra mim uma parada dessa. É claro que existem, não tô falando que você não tem que ficar no quarto trabalhando, mas esse negócio de não conta pra ninguém, faz sozinho, não sei o que lá, eu sempre fiz o contrário e eu estou aqui pra relatar o que deu certo para mim. Quando eu vou fazer um projeto, tudo eu faço isso aqui, ó. Eu gravo, eu compartilho, eu criei uma comunidade, inclusive você pode entrar agora na descrição do vídeo e entrar no link que tá lá. Você entra nessa minha comunidade, é de graça. Eu faço live toda semana falando o que eu tô fazendo nas minhas empresas. E olha só por que isso é intencional. Porque eu sei que falando o que eu faço nas minhas empresas, as pessoas que estão assistindo, ou você que está assistindo esse vídeo agora, vai falar assim, caramba, eu gostei desse Kobata. Eu concordo com o que ele fala, pá, e a gente vai criando essa intimidade. E aí vai chegar um dia que talvez você fale assim, mano, eu quero trabalhar com Kobata, velho. Então, quando eu faço isso, quando eu me exponho às pessoas, eu faço, ao invés de construir no silêncio, eu construo público minhas coisas. Eu falo o que eu tô fazendo e eu não tenho problema algum com isso. Porque, primeiro, eu vou atrair talentos. Preciso de um gestor de tráfego. Deve ter um monte de gestor de tráfego me assistindo aí agora. Que outras empresas teriam que rodar processo seletivo, RH, não sei o que lá. Eu estou aqui falando. E às vezes o cara quer trabalhar comigo, como acabou de acontecer. Vão ter fundadores de empresa que vão olhar e falar, caramba, eu quero a visão do Kobata na minha empresa. E vou virar sócio, e vou virar investidor, e a gente vai abrir uma empresa junto. Cara, movimento. O movimento e a conexão de pessoas é o que gera uma empresa, nada mais é do que um aglomerado de pessoas construindo algo juntos. Por que eu vou construir sozinho e no meu quarto escuro, sozinho e quieto? Não faz sentido. O quanto, eu tenho muito essa teoria comigo, cara. Tudo que eu for fazer, eu quero levantar pessoas comigo.
Eu quero falar, tô indo pra lá. Quem vem comigo? Vamos junto. Porque pra mim essa é a melhor maneira de dar certo. Você tá ajudando o próximo, ele vai querer te ajudar, tá todo mundo caminhando. É muita energia colocada numa mesma direção. Então pra mim, voltando pro tema principal do vídeo, isso aumenta a chance. Isso faz você jogar a favor das odds. Isso faz, quando você se expõe, quando você dá a cara, quando você fala, quando você cria movimento, quando você lidera, você tá dando a oportunidade da sorte bater na sua porta. Você tá abrindo a porta e falando, ó, não precisa nem bater, viu? Só entra. Só entra que aqui não tem cara preguiçoso, não. Aqui não tem cara que fica escondido, não. A sorte bateu, filho, não precisa nem bater. A porta tá aberta. Então, eu queria trazer esse tema aqui pra vocês, porque tudo na sua vida você tem que ser intencional. E a construção das coisas, ela vai vir sempre da sorte estar a seu favor. Só que para a sorte estar a seu favor, você tem que estar aberto às oportunidades. E para você ficar aberto às oportunidades, você tem que buscar isso. Conhecendo pessoas, se tornando interessante, melhorando habilidades e se colocando sempre no 1%, naquilo que as poucas pessoas que têm muito sucesso fazem. Modela essas pessoas. Modela o modelo mental, como elas pensam. Se conecte com as pessoas, ouça as pessoas e ajude as pessoas. Sirva antes de ser servido. E eu te garanto, eu te dou a certeza que as coisas começam a acontecer. As pessoas me perguntam, mas como que você entrou na startup e tal? Como que você conheceu esse mercado? Eu não sei. Eu só vou indo, ó. Aí, por causa disso, um amigo que ele é dono de family office, gestora com mais de 6 bilhões sobre gestão. Aí ele veio me pedir umas dicas, eu dei umas dicas pra ele, a gente começou a negociar umas paradas. Agora ele me chamou pra um almoço executivo super exclusivo, com um cara gigantesco aqui. E que, tipo assim, eu nunca conseguiria ter acesso, mas ele me colocou na mesa. E aí dali às vezes eu posso conhecer outro cara e assim vai indo as coisas, entendeu? Vão indo as coisas. Então é isso que eu queria trazer pra vocês, cara. Se exponha e faça a sua vida seguir de uma forma que você vá a favor das probabilidades. Que você se desenvolva, que você conheça pessoas, que você ajude. E eu te garanto que as coisas vão começar a andar melhor pra você. Fechado? Acho que era isso que eu queria trazer nesse vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Hoje mesmo, são 3 projetos que eu tô olhando aqui, ó. Fiz 2 calls de manhã, tem 3 amigos meus vindo aqui em casa, a gente vai fazer um churrasco, vai conversar sobre um projeto que eu quero poder ajudar eles de alguma forma. E se eu for virar sócio, viro. Se não for, não viro, mas eu quero poder ajudar eles de alguma forma. E o que importa é isso, é a gente estar sempre em movimento, levantando pessoas, trazendo ideias, fazendo acontecer. E é isso que faz o dinheiro girar e a prosperidade acontecer. Na minha visão, é isso que precisa. Fechado? Galera, não se esquece, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like, compartilha aí. Fui!